Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em qual momento que esse vídeo vai chegar até você. A única coisa que eu sei é que tem um propósito. Se chegou, há um propósito. Então, meu conselho, fica comigo até o final. Não vou ocupar muito o seu tempo, mas esse tempo que eu vou ocupar, eu creio que vai ser de uma forma poderosa para a sua vida, para a sua história, para o seu ministério, para a sua caminhada, para a sua jornada. Então, fica até o final. Queridos, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar a história de um jovem que todo mundo sabe, todo mundo conhece. Mesmo aqueles que não são amantes da Bíblia Sagrada, sabem a história de Davi. Como Davi chegou a ser rei, como Davi, os processos que Davi atravessou, os momentos difíceis que Davi atravessou, que os seus familiares não acreditavam nele. É uma mensagem muito pregoada. É uma mensagem que tem muitos pontos dentro da história dele que fala muito com a gente. Por isso a história dele está na Bíblia, lógico. Então eu quero frisar algo que Deus me entregou agora na parte da manhã. E é sobre os processos. Davi enfrentou ursos e leões quando ainda era cuidador de ovelhas, quando ainda era um pastor. Logo depois, Davi enfrentou um gigante. Logo depois, Davi enfrentou a fúria de um rei invejoso, um rei perseguidor, um rei que já não tinha mais a presença de Deus. Agora olha isso, olha a escala do processo de Davi. Davi enfrentou ursos e leões, logo depois enfrentou um gigante, e logo depois enfrentou o rei. Dá para vocês verem que a escala dos problemas de Davi, eles foram crescendo. Muitas vezes nós entramos em um deserto e quando a gente talvez está olhando o final dele, já começa outro e nós começamos a reclamar, a gente começa a blasfemar, ou seja, a gente sai de uma situação e entra em outra, a gente sai de um problema e entra em outro, né? E a gente fala assim, poxa, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que de tantas situações complicadas? E agora a gente vê dentro da Bíblia Sagrada essa mesma situação. No lugar dos problemas de Davi resolver depois que Davi foi escolhido, depois que Davi foi ungido, não, as coisas complicou para a vida de Davi. As coisas levou Davi a uma outra direção. Os seus problemas só aumentaram. De ursos e leões, ele passou por um grande gigante, um soldado que não perdia batalhas. Depois do gigante, ele passou a ser perseguido pelo próprio rei, a ser perseguido para a autoridade maior que existia naquela época. Então os problemas de Davi não diminuíram porque ele foi escolhido por Deus. Os problemas de Davi não diminuíram porque ele recebeu uma unção. Os problemas de Davi não diminuíram porque foi colocado sobre ele uma promessa. Os problemas de Davi não diminuíram porque ele foi escolhido para um propósito. Não, pelo contrário. Os problemas de Davi só aumentaram. É isso que eu quero deixar no teu coração através dessa mensagem. Talvez você não está compreendendo a situação que está vivendo. Talvez você acabe de sair de um problema de saúde e entra no problema financeiro. Talvez você saia do problema financeiro e entra no problema de saúde. Talvez você está com os dois problemas ao mesmo tempo e ainda tem que enfrentar o problema familiar. E você olha e fala assim, mas por que disso tudo? Tudo na nossa vida tem um processo. E quanto maior a nossa promessa e o nosso propósito nas mãos de Deus, maiores serão as nossas provações. Não é questão de sermos escolhidos que nós vamos viver no mar de rosas. Não, é pelo contrário. Nós somos escolhidos aí que os problemas vão aumentar. Quando nós somos escolhidos e estamos caminhando para dentro de um propósito, os nossos problemas só vão aumentar. As perseguições, elas vão aumentar de nível. Davi era perseguido por ursos e leões, passou a ser perseguido por gigante e logo depois para a autoridade maior que existia naquela época, que foi perseguido pelo próprio rei.
Muitos podem olhar e falar, mas Davi foi escolhido, Davi foi ungido, Davi está debaixo da vontade de Deus. Ney, isso não isola os processos. Isso não anula as perseguições, isso não anula os desertos, isso não anula as tempestades, não, pelo contrário, elas vão ser maiores na nossa vida, porque Deus precisa testar eu e você, para saber se somos capazes de estar dentro daquilo que Ele quer. Eu vou repetir para você entender. Deus coloca os momentos difíceis nas nossas vidas, para ver se a gente é capaz de estar dentro daquilo que Ele quer que a gente esteja, dentro do propósito que Ele quer que a gente esteja. Compreenda isso, carrega isso no seu coração. Não desista porque está difícil. Acredita que está difícil porque a promessa é maior. Não desista porque saiu de um problema e entrou em outro. Pelo contrário, acredita, eu entrei em outro porque Deus tem algo muito maior lá na frente para mim. Davi teve que enfrentar todas essas perseguições, todos esses momentos difíceis, todos esses cenários, mas Davi sentou no trono. Davi sentou no trono. Davi foi um dos melhores reis de Israel. Davi foi considerado um dos melhores reis de Israel, tanto na área financeira quanto na área espiritual daquela época. Começa a entender. Então tinha uma preparação para que Davi sentasse no trono. Tinha que subir o nível de problemas, o nível de perseguição na vida de Davi, para saber se Davi estava preparado para ser rei. Porque não adiantava colocar Davi sentado num trono se ele não tivesse coragem de enfrentar alguns problemas, alguns inimigos. E Deus testava na vida de Davi a sua coragem, ou mostrava a Davi que ele tinha força, e a sua maior força ela estava por dentro. Você dá para vocês compreender? Quando Davi enfrentou o gigante, Davi disse antes, eu vou enfrentar esse gigante, mas não sou eu vou no nome do meu Deus vivo. Eu olho para cima agora e vejo Deus olhando para baixo, olhando para a atitude de Davi, dizendo: eita, está no caminho certo. É isso que eu quero de você, Davi. É dessa forma que eu quero. Pode ir, Davi. Esse gigante não vai colocar um dedo em você. É só a sua atitude. Eu derrubo ele. Compreenda. Deus agora precisava apenas da atitude de Davi para que o gigante caísse. E eu vejo Deus se alegrando, olhando para baixo e dizendo: este é o rei que eu escolhi. Este é o rei agora que vai enfrentar Saul, a fúria de Saul. Mas eu sei que ele vai vencer, porque até agora ele venceu. Deus está olhando para você, meu amado, minha amada, dizendo: eu sei dos obstáculos que eu permiti na sua vida. Eu sei dos momentos difíceis que eu permiti na sua vida. Eu sei das enfermidades que eu permiti atacar a sua família ou estar dentro do seu lar. Eu permiti que a porta de emprego se fechasse. Eu permiti que a necessidade chegasse. Eu permiti que esse cenário acontecesse. Mas eu ainda estou no controle e esse momento vai ficar para trás. Esse momento vai ficar lá atrás e você vai olhar e dizer: eu venci. Eu voltei, eu atravessei com cicatrizes, mas venci. Eu carrego feridas, mas venci. Eu carrego feridas dessa guerra, dessa batalha que eu estive, mas venci. Você consegue ver Davi carregando feridas quando enfrentou ursos e leões? Lógico que teve. Mas ele venceu. Ele chegou até o gigante, ou seja, até o próximo nível. Ele venceu o gigante. Ele chegou até o próximo nível, que era Saul, e ele venceu Saul. Ou seja, ursos e leões preparou Davi para enfrentar o gigante. O gigante preparou Davi para enfrentar Saul. E Saul preparou Davi para sentar no trono. E essa mensagem eu quero deixar no teu coração. Deus está apenas te preparando para algo muito maior lá na frente. Deus está apenas te moldando. Deus está apenas mostrando para você próprio a força que você tem. Creia, acredita, primeiramente nele. E acredita sempre em você. Saiba quem você é. Saiba aquela promessa que você carrega. Saiba disso. Saiba a força que você tem. E nada, e nem ninguém vai ser capaz de te parar.
Um abraço do Pastor Elvis e até mais. Fica com Deus.